Lucas 5, verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 11 desse mesmo capítulo. O tema da mensagem, ressignificando a existência. O tema da mensagem de hoje é ressignificando a existência. Lucas 5, verso de número 1, vamos ler todos juntos. Ou melhor, deixa que eu leio. Eu estou na versão nova, versão transformadora. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Ele notou junto à praia que havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Redobre a sua atenção quanto aos textos que ora lemos, porque há riquezas aqui, e essas expressões são imprescindíveis para a sua compreensão daquilo que o Senhor deseja a nós ministrar. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o arrastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. De novo. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo, os 2 barcos estavam cheios. Lembra que os barcos estavam vazios. Estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante do Senhor Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens, pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo. Assim que chegaram à praia, deixaram tudo, inclusive os peixes. Eu sei que você nunca pensou nisso. E seguiram Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos reunidos em teu nome, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nós comunicar. Fala conosco de maneira profunda, sobrenatural. Espírito Santo de Deus, que haja graça, virtude, sabedoria do alto. Nos dê a palavra de conhecimento, de ciência, palavra de revelação. Que sejamos inflamados, Senhor, pela tua santa presença, tocados na dimensão do nosso espírito, no nosso entendimento. Assim como Pedro caiu em si, ó Deus, e reconheceu diante de quem ele estava, que nós essa noite reconheçamos a quem servimos e o Deus que se faz presente em nosso meio.
revela a sua glória, fala conosco, fica conosco, que o Senhor dê a nós ressignificado, para que nós encontremos em Ti plenitude. Fica conosco, toma o seu lugar de honra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudindo a Ele? Queridos, ressignificando a existência. Eu quero afirmar, desde já, que quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que somente em Jesus nós encontraremos de fato e de verdade significado, significância, que fala daquilo que é pleno, daquilo que é integral, daquilo que de fato locupleta a nossa existência. E por isso o tema ressignificando a existência. O desejo do Senhor é oferecer a nós uma nova perspectiva a respeito da vida a partir da ótica de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Jeremias vai relatar no seu livro, no capítulo 29, eu sei dos planos que tenho a vosso respeito. São planos de bênçãos, são planos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. O salmista vai dizer, agrada-te do Senhor, se satisfaça em Deus, se deleita em Deus, porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós falamos de ressignificado, nós falamos de um upgrade, nós falamos daquilo que traz sentido à vida, a partir de novas perspectivas. E é exatamente o ponto central desse texto, desse episódio, dessa narrativa relatada por Lucas, o historiador. Uma vez que nós encontramos esses discípulos num momento de aflição, de angústia, por que não dizer de frustração, cansaço e tristeza? Quando nós olhamos e percebemos os detalhes do texto, nós percebemos que Jesus estava desejoso em dar àqueles homens um novo significado para a vida deles. Esse texto narra o momento em que Jesus está convocando, elegendo, separando os seus discípulos. E essa narrativa antecede, ela é o clímax, ela é o ponto alto em que Jesus separa. Veja que no verso de número 11 diz o texto que quando eles voltam para a praia, depois de saírem de alto mar, com os 2 barcos cheios de peixes, esses discípulos agora, eles deixam tudo, eles abandonam tudo, porque eles entenderam quem havia entrado no curso da vida deles, na história da vida deles. O significado que Jesus naquele momento oferece a eles, gera novas perspectivas, a ponto desses homens abandonarem a vida de outrora, e decidirem viverem as promessas, os planos, os projetos, os sonhos de Deus, que são mais elevados do que os nossos. Porque Isaías 55 diz, os meus planos são mais elevados do que os seus. Os meus projetos são mais elevados, assim como os céus são mais altos do que a terra. Agora pasme, o que chama a atenção é que no verso de número 1 do capítulo 5, nós percebemos Jesus se movimentando com seus discípulos. Jesus estava junto a uma multidão, no lago de Genezaré, a alguns metros de Pedro, Tiago, João e também André, que era parceiro comercial, sócio de um desses meninos, homens, que eram pescadores e empreendedores. Esses homens estavam a uma distância muito curta, muito próxima da multidão. Agora o que chama a atenção é que, e o que impressiona, é que mesmo Jesus se movimentando com aquela multidão,
muito próximo daqueles discípulos. Aqueles discípulos que se tornariam discípulos, eles ficam desapercebidos. Eles não conseguem identificar quem ali estava. Eles não têm interesses, não há nenhum sinal de interesse quanto a Jesus, que está próximo, a alguns metros. Eles estavam como que cegos quanto ao fato de estarem metros de onde Jesus operava. E eu não sei se você já teve essa experiência, quando por vezes nós temos o desejo de colocar Jesus goela abaixo na vida de pessoas que estão tão próximas de nós, mas elas parecem que estão cegas. Elas estão desapercebidas, e tudo que elas precisam, nós sabemos aonde elas podem encontrar, porque o antídoto, o remédio para curá-la temos, mas muitas vezes elas não aceitam, rejeitam. Elas estão próximas de Jesus, mas parece que elas não conseguem enxergar Jesus. E é exatamente o ponto alto do Evangelho, que nós conhecemos por uma palavra, que nós chamamos de graça, que é o favor imerecido. Queridos, o extraordinário é que o texto mostra o profundo interesse de Jesus para com aqueles homens. Se eles não têm interesse por Jesus, oh glória, Jesus tem interesse por eles. Se eles estão desapercebidos, alheios à vida de Deus, Deus não está alheio a eles. Se há um desinteresse deles para com Jesus, não há um desinteresse de Jesus para com eles. Jesus está a alguns metros observando e preparando um meio para trocá-los, para atraí-los, porque a Bíblia diz que com laços de amor e de misericórdia fomos atraídos à tua presença. Oh glória! E isso, queridos, para mim é a expressão mais profunda de amor. É alguém que me amou quando eu ainda o rejeitava. É alguém que me amou quando eu ainda o odiava. Ainda que não era um ódio declarado, mas as minhas ações malignas e perversas entristecia o coração desse que é 3 vezes santo. Porque diz o profeta Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam as mãos, com 2 voavam e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. É a expressão mais sublime de amor, que devia nos colocar de joelhos em tua presença, porque ele olhou para você e ele se afeiçoou de você. Dentre 8 bilhões de habitantes na face do globo, eu não sei o que ele encontrou em você, porque muita gente te rejeitou, diga-se de passagem, mas o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, olhou e disse: eu te amei com amor eterno. É o que disse João 15,16: não fois vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Não foi você que encontrou ele, meu irmão, foi ele que te encontrou. Quando você estava ainda morto, morto não vê, morto não fala, morto não ouve, ele te vivificou, ele te ressuscitou, para que hoje você vivesse para a glória dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estávamos perto dele porque sempre estivemos, mas o interesse sempre foi o dele, nunca o nosso. Mas houve um dia em que o Senhor invadiu a nossa história, bagunçou a nossa agenda e nos deu um novo significado.
ressignificando a nossa existência. Tem pessoas aqui que Deus está bagunçando a tua agenda porque Ele quer dar um novo significado para a tua vida. Pastor, eu não sei, mas minha agenda está toda embolada, eu tento organizar, quando eu vejo está desorganizada. É o Senhor que está desorganizando para organizar do jeito dele, porque a vida toda você organizou do teu jeito e nunca deu certo. Ele está dizendo, o que eu estou desorganizando é para organizar do meu jeito. É desorganizado porque você não entende, mas o céu está dizendo, é a melhor agenda que até hoje você teve. Oh glória, é o melhor princípio organizacional que até hoje você se pautou. É o céu que está preparando os teus dias para oferecer para você plenitude, paz, alegria, e você encontrar sentido para a tua existência. Olha o que diz Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, quando morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Uau! Aqueles discípulos estavam tão perto, mas eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam identificar quem ao lado deles estava. Talvez porque a atenção daqueles discípulos já havia sido conquistada, e conquistada de tal forma que eles não conseguiam perceber aquilo que estava à volta deles. Queridos, isso pode acontecer conosco, em momentos de fragilidade, em momentos de lutas, de guerras, de desafios que travamos na vida, em que coisas, situações, circunstâncias querem roubar de nós a nossa atenção. E uma vez que isso acontece, nós não temos a capacidade de identificar mais aquilo que o Senhor está operando em torno de nós. É alguém que diz, pastor, faz tempo que eu não tenho uma experiência com Deus. Ele continua sendo Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou foi você. Talvez a sua atenção foi sequestrada pelas circunstâncias, e agora você já não consegue mais enxergar, observar aquilo que está ao seu entorno, aquilo que Jesus está fazendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus, ainda que você não esteja vendo, Jesus está trabalhando. Eu vou falar de novo para alguém pegar. Ainda que você não esteja vendo, fique tranquilo, fique em paz, porque Ele continua trabalhando. Ele disse, eu e o meu Pai trabalhamos até agora, e Ele está trabalhando ao seu favor, a fim de que você seja por Ele transformado e viva todas as promessas que Ele tem para ti. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando o que Jesus estava pensando. Amém? Pode, né? Mateus capítulos meus, versículos seus. Eu fico pensando o que Jesus estava pensando. Vou pensar numa heresia aqui. Quem sabe Jesus estava a alguns metros dos discípulos, operando milagres, prodígios, sinais, pregando, anunciando o reino com autoridade, com graça, com virtude. E aqueles discípulos que se tornariam dele os seus apóstolos, estavam desapercebidos, desatentos, e não conseguiam valorizar aquilo que de fato tinha valor e estava tão perto. Porque tem coisas que têm valor e a gente não valoriza, e aquilo que não precisava valorizar a gente valoriza. Deus está falando, eu estou ressignificando a tua vida, para apresentar a você aquilo que de fato você deve valorizar. Eu fico imaginando que talvez Jesus poderia ter pensado o seguinte: hoje eles vão me conhecer, nem que para isso eu me apresente a eles. Lembra que o desejo de Jesus é dar significado para a vida dos discípulos, e daqui a pouco eu vou te provar no texto, porque isso acontece. E aí Jesus vai decidir fazer isso. Eu não li o texto, mas só para você entender e eu poder me pautar no que diz respeito à fala,
Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele, para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava lá com uma grande multidão, os discípulos ainda não tinham identificado. Veja o verso de número 2 e 3. Ele notou que, veja, Jesus está com as multidões. Fico imaginando Jesus desenvolvendo o seu modus operandi para atrair esses discípulos e oferecer a eles um novo significado para a vida. Porque é isso que Jesus faz conosco. Ele nos atrai à presença dele, a fim de nos oferecer um novo significado, novas perspectivas, a partir daquilo que ele vê, a partir daquilo que ele sabe que para nós aquilo fará sentido, e será para nós pleno, e nos locupletará. Veja o verso de número 2 do capítulo 5. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos, não pediu, entrou. E pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Porque eu afirmo categoricamente que esses discípulos precisavam de um novo significado, por aquilo que está acontecendo no enredo dessa história. E afirmo, longe de Jesus, os significados se perdem. O que é revelador no texto é o momento em que Jesus decide ter com aqueles homens, falar com aqueles homens, se apresentar àqueles homens. Jesus, queridos, ele é preciso nas suas ações. Eu vou repetir. Jesus é preciso nas suas ações. Alguém disse, ele não tarda, mas não falha. Ele não tarda e nem não falha, ele chega na hora certa. Ainda que nós tenhamos a impressão do salmista 70, apressa-te, Senhor, para me socorrer. Ele não estava atrasado, é que o salmista não entendeu que as coisas acontecem na precisão do céu e não da terra. Jesus olha para aqueles homens e sabe que aqueles homens precisam de significado. Só que Jesus está esperando o momento certo, oportuno, para realizar aquilo que ele precisava realizar, não mais na mente, mas no coração, atrair os olhos daqueles discípulos para ele, que é o que ele fez conosco. E ele é oportuno, intencional, preciso, cirúrgico nas suas ações. Eu imagino que Jesus estava há alguns dias, são conjecturas minhas, naquela região, operando, ministrando, pregando, anunciando o reino de Deus, que eram os seus objetivos, a sua missão. E durante aqueles dias, naquela região, ele observa aqueles discípulos, homens que até então haviam encontrado significado, mas repito, sem Jesus, os significados, eles se perdem em pouco tempo. Aqueles homens agora estão à beira do mar, à beira do lago de Genezaré. Eles são empresários pescadores. Eles encontravam certamente plenitude naquilo que faziam. Aquilo trazia para eles significado, amém, irmãos? Aquilo trazia para eles sentido. Eles trabalhavam, eles se sentiam pessoas produtivas, úteis. Só que veja, Jesus está observando, desejoso em dar a eles um novo sentido, um novo significado, mas Jesus precisa ser preciso na sua investida, e ele espera, ele aguarda o momento oportuno, para invadir o coração e a mente daqueles discípulos, que tornar-se-iam os seus apóstolos. E agora Jesus vai investir. E por que vai começar a investir? Que ele percebe na vida daqueles discípulos que os significados começaram a perder o sentido. E por que digo isso? Porque o texto nos deixa claro que primeiro, talvez num outro dia, ele olha e os barcos que outrora estavam no mar
já não estavam mais. Os barcos que outrora estavam sendo conduzidos por aqueles homens, pescadores, empreendedores, já não estavam mais, diz o texto. Ele viu, ele notou 2 barcos que estavam vazios, grava isso, e haviam sido deixados por aqueles pescadores à beira-mar. E quando ele olha procurando os discípulos que se tornariam discípulos, ele percebe que aqueles homens estavam fazendo algo que foi para ele a oportunidade, a porta que se abriu para ele investir no coração deles. Eles estavam lavando as redes. E por que é importante nós entendermos esses termos, esse episódio, essa narrativa? Porque, irmãos, repito, para que você entenda o que eu digo, aqueles homens certamente se sentiam felizes, satisfeitos. Imagina, eles se sentiam úteis. Havia um senso de utilidade no coração deles. Eles se sentiam plenos, eram empresários, eles tinham o que fazer. Todos os dias o trabalho oferecia a eles um sentido, uma utilidade. Mas chegou um dia que aquele trabalho já não era mais pleno. Aquilo para eles já não tinha mais sentido, porque penso eu que já faziam algumas noites que eles não pegavam mais nenhum peixe no mar. E por que eu digo isso? Porque quando Jesus olha para aqueles homens estão lavando as redes. E lavar as redes significa deixar por um período a pesca. Porque, irmãos, só para você entender o plano de fundo, as redes daquele tempo eram feitas de um material pesado. Havia um nível de dificuldade para transportar aquelas redes. Então, quando tiravam da água, normalmente os pescadores pegavam as redes e as deixavam no barco. Lembra que quando Jesus olha, ele nota que o barco está vazio. Ele fala: opa, o barco está sem rede. Tem alguém abandonando a pesca temporariamente. Tem alguém que acordou hoje e não encontrou mais sentido em fazer o que fazia. Está perdendo o sabor da vida. Está perdendo o prazer da existência. Vai procurar significado em outro lugar e não vai encontrar. É hora de eu invadir o coração dele. Você está pegando o que Jesus está falando aqui? Jesus olha, e quando ele olha, ele vê aqueles homens lavando as redes. E é bem provável que aquilo comunicava um distanciamento temporário das atividades pesqueiras. Bem certo que aquele não era o único dia mau, já disse. Poderia ser uma sequência de dias que os levou a pensarem em parar. Esse quadro nos revela pelo menos 3 sentimentos que habitavam o coração dos discípulos. Primeiro, frustração. Segundo, cansaço. Terceiro, desânimo. Imagina você que naquilo que outrora lhe dava prazer, agora lhe oferece tristeza. O primeiro sentimento que vai brotar dentro de você é a frustração, é tristeza, é desânimo. Aqueles homens, eles permaneceram durante dias ali tentando pescar e nada pescaram. Eles começaram a se sentir cansados. E queridos, é nesse momento de frustração, de cansaço e de desânimo que o Senhor Jesus decide intervir, chamando a atenção daqueles homens. Lembra que eles estavam aquém, alheios, desapercebidos. E quando Jesus percebe uma possibilidade de chamar a atenção deles em detrimento à frustração, o cansaço e o desânimo, Jesus não perde tempo. E Jesus agora vai atraí-los à presença dele. Agora o interessante é o meio que Jesus encontra para iniciar essa interação, porque é algo extraordinário e revelador. Primeiro,
É um meio poderosamente simples e divinamente pedagógico. Porque Jesus agora vai chamar a atenção dos discípulos a fim de oferecer a eles um novo significado. Amém ou não amém? E aí Jesus vai usar um meio, uma maneira, uma forma de chamar a atenção daqueles discípulos de maneira pedagógica, divinamente, poderosamente simples. E o que ele faz? O texto de número 3, 2 nos revela. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou em um dos barcos. Jesus nota os barcos vazios, sem redes, ou seja, barcos que já não serviam. Veja, o barco que outrora era útil, agora não é mais. E alguém poderia perguntar aos discípulos: por que o barco não é útil? Porque não tem peixe. Sem peixe o barco se torna inútil, sem serventia. Por isso que o abandonamos, por isso que o deixamos à beira do lago de Genezaré. Para nós não serve mais. Ele só tem utilidade se tiver peixe. Se não tem peixe, o barco já para nós não serve para nada. Lembra? Jesus vai usar alguma coisa para chamar a atenção dos discípulos. Jesus precisa de uma ponte para entrar no coração daqueles homens. Jesus precisa de uma interação com aqueles homens. E agora Jesus pega aquele barco que não servia para nada, naquele momento, que não fazia sentido, e Jesus toma para si aquele barco. É tão interessante que quando Jesus entra no barco, ele pede para Pedro: Pedro, me empurra ao mar. Ele está no barco de Pedro. Talvez um pescador teria ciúme do seu barco, talvez o pescador não liberaria o seu barco para qualquer um, mas veja, não há obstrução. Ele libera de maneira natural, porque talvez, queridos, aquele barco, para eles não tinha mais utilidade. Lembra que eles estão lavando as redes, lembra que eles estão por um período dizendo: nós iremos abandonar a pesca, essa empresa, esse negócio para nós não faz mais sentido, estamos buscando um outro sentido, um outro significado, porque aqui ficar não dá mais. Aí Jesus pega aquele barco, sem nenhum tipo de obstrução, e vai começar a ensinar os discípulos que tem coisas que nas mãos dos homens perdem serventia, mas nas mãos de Deus elas são úteis. Lembra que ele está chamando aqueles homens para tornar-se dele discípulos, e ele quer ensinar, ele quer dar pedagogia, e uma das formas, maneiras e meios que ele encontra é usar o barco como um símbolo daquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pega, naquilo que ele toca, naquilo que ele usa. Talvez ele estava dizendo: o barco na mão de vocês hoje, de fato, não tem mais sentido, ele não tem mais serventia, mas nas minhas mãos, ele é útil. Tem coisas, queridos, que por estarem nas mãos de Jesus, elas se tornam úteis, ainda que nas mãos dos homens, elas não tenham nenhum tipo de utilidade. Amém ou não amém? Talvez alguém estava olhando e percebendo que o barco é o mesmo, mas nas mãos de Jesus, ele vai receber um novo propósito em existir. Por que eu digo isso? Porque Jesus toma o barco, vai para o lago. O barco era usado pelos pescadores para a pesca, era a única utilidade que aquele barco tinha. Só que nas mãos de Jesus, ele não é mais barco, ele é púlpito, ele é altar.
Nas mãos dos homens só servia para uma coisa: pescar. Se não tem peixe, ele não serve mais para nada. Aí Jesus está dizendo: aquilo que gente descarta, nas minhas mãos torna-se útil. Aquilo que muita gente não valoriza, na minha mão eu valorizo. Aquilo que muita gente usa para uma finalidade, quando não serve mais descarta, na minha mão eu dou outros propósitos, eu dou outro sentido, eu dou outra utilidade. Jesus está dizendo para alguém: eu estou entrando na tua vida, porque você não será mais barco, você será o meu altar. Você pode ter sido abandonado por alguém na beira do mar, mas eu estou te pegando para usá-lo como ninguém usou. Aleluia. Olha que lindo. Quando Jesus vê, ele vê quantos barcos? Ele viu 2. Alguém poderia pensar: ele viu 2, mas está usando só um. Mas porque viu os dois vão ser usados por ele. Porque aonde Deus coloca os olhos, ele não faz acepção de pessoas. Talvez você está olhando ao seu redor e dizendo: pastor, tem muito barco que Jesus entrou e está usando, o meu está até agora na beira do mar. E o Espírito de Deus te trouxe para dizer: fique tranquilo, daqui a pouco vai chegar a tua hora. Porque quando eu olhei, eu vi 2, eu não vi um. E a tua hora está para chegar. E quando chegar, o barco que eu estou, o barco que está experimentando a minha presença, o barco que está vivendo os milagres, vai ser o mesmo outro barco que também viverá os mesmos milagres. Aleluia. Olha o verso número 4 e 5. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Veja, Jesus agirá para nos dar significado. Jesus já operou, Jesus já chamou atenção, Jesus já conseguiu interagir com aqueles homens. A ponte para o coração daqueles homens já estava preparada. Ele estava se comunicando com aqueles discípulos. Lembra que eles estavam há poucos minutos lavando as redes, eles estavam indo embora, eles estavam abandonando a pesca, e Jesus intervém para dar significado para aqueles homens, chama a atenção deles, prepara a ponte para o coração deles, vai interagir com eles, e agora Jesus vai iniciar o processo de relacionamento, primeiro restaurando a confiança deles, e fazendo-os vencer aquela frustração que habitava o coração. Depois que Jesus sai do barco, devolve o barco para os discípulos, que simbolizava aqueles homens, o barco que Jesus usou para algo extraordinário e que aparentemente não tinha mais utilidade, mas nas mãos de Jesus se tornou útil. Ele chama Simão Pedro, os discípulos, e diz a eles: voltem para o mar. E aqueles discípulos indagam, criam uma objeção: Senhor, nós trabalhamos duro a noite toda e nada pescamos. Jesus sabia o que havia acontecido. Jesus sabia como estava o coração daqueles homens. Jesus sabia da terrível frustração, cansaço e tristeza daqueles homens. Mas depois de tudo que viram acontecer, Jesus dá a eles uma ordem. E veja, irmãos, a ordem não é fácil, é uma ordem difícil. Era contrário a tudo aquilo que eles poderiam imaginar. Imagina, aqueles discípulos estavam frustrados, cansados, desanimados. Eles já não tinham mais alegria naquilo que faziam, por não verem naquilo o resultado que eles esperavam, que eles almejavam. Mas porque era Jesus quem falava a eles, eles percebem que não era um homem comum,
Veja que o coração deles estão se abrindo, a interação está acontecendo, Jesus está agora conseguindo conquistá-los, para dar a eles um novo significado. Veja, queridos, que é um processo lento, paulatino, mas Jesus conseguiu atraí-los, e agora quando Jesus vai devolver o barco, Jesus chama eles para mais perto, e Jesus estava dizendo na entrelinha: eu quero que vocês vençam a frustração e o cansaço e o desânimo que lhes habitam. Eu quero provar para vocês que em mim eu dou a vocês um novo significado, novas perspectivas, uma nova razão de viver e de existir. Mas o que Jesus pede é difícil, o que Jesus pede é desafiador, é voltar no ambiente de frustração para fazer o que Jesus está pedindo. Agora, queridos, veja, o que Jesus pede a eles não aconteceu porque eles fizeram sem uma palavra empenhada de Jesus. E Jesus queria ensinar a eles que aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem, sem Jesus eles não conseguiriam, mas com Jesus eles eram capazes. Jesus queria ensinar a eles: ó, sem mim nada podeis fazer, mas comigo, o que eu ordenar, vocês são capazes de fazer, porque tem uma palavra do céu empenhada sobre vocês. O que sem Jesus eu não consigo, com Jesus eu consigo e sou capaz. E quando isso acontece, eu venço o medo, eu venço a frustração, eu venço o desânimo, eu sou habitado por fé e esperança. E é isso que Jesus queria dar àqueles homens, é isso que Jesus gostaria de oferecer àqueles homens, um novo significado, uma nova significância, uma nova razão. Jesus diz a eles: voltem no mar e lancem as redes. Irmãos, olha que pedido difícil. Agora veja, o que aquela ocasião exigia deles? 40 dias de jejum e oração? Aquela ocasião exigia deles o quê? Uma oração que abalasse o inferno? Aquele pedido exigia deles apenas obediência. Esse é o nosso grande problema, que muitas vezes Jesus quer que nós vivamos nele o seu sobrenatural, coisas extraordinárias, mas nós não estamos dispostos a obedecê-lo. Nós gostamos da campanha 35 dias para mudar. É só obedecer, não precisa de mais nada. É só obedecer. Não estou esperando vir aí um homem de Deus que vai colocar a mão na minha cabeça, vai mudar a minha história. É só obedecer. Você não precisa de nada, você só precisa obedecer o que está escrito. Se ouvirdes a minha voz e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Você não precisa criar calo no joelho, você não precisa ficar socado 70 dias no monte, você só precisa obedecer. Pode fazer tudo isso, porque é bom, é útil, mas é só obedecer. Veja, irmãos, a gente deixa complexa a vida espiritual, e a vida espiritual é mais simples do que você imagina. Jesus estava direcionando a eles uma palavra, uma orientação, e dizendo a eles: lancem as redes novamente. E tem momentos que o que Jesus nos pede é difícil, por isso que a gente tem dificuldade de obedecer. A questão não é o que ele pede, a questão é se eu estou disposto a obedecer o que ele estava dizendo a mim. Amém ou não amém? Aqueles homens agora decidem ouvir a voz de Deus, e eles vão dizer: Senhor, nós iremos segundo a tua palavra. E quando eles obedecem, veja o verso número 6, eu estou indo para o final. Olha o verso número 6, 7. Pode subir o louvor. Dessa vez, uau, está no texto.
dessa vez, sabe por quê? Porque das outras vezes, eles lançaram sem o aval de Jesus. Tem coisas que você está fazendo na força do seu braço, é por isso que não está dando certo. Aí você chegou aqui cansado, frustrado e desanimado, e o Senhor está dizendo: eu permiti essa frustração, esse cansaço, esse desânimo, para dizer para você: eu quero te separar para mim, para você ser a minha discípula, o meu discípulo. Deus encontrou nesse cansaço, frustração, uma oportunidade para chamar a sua atenção, para que você viva um novo sentido na tua vida. Aqueles homens vão, e dessa vez, diz o texto, as redes ficaram tão cheias, que começaram a rasgar. Então pediram aos companheiros do outro barco. Pediram aos companheiros da onde? Do outro barco. Lembra que Jesus está ensinando os discípulos. Ele viu quantos barcos? 2. E quem ele viu, olhou, se afeiçoou, ele chama, ele elege, ele separa. Pastor, eu não acho que Jesus vai me chamar e me separar. É Ele que te escolheu, não foi você. E sabe por que Ele te escolheu? Porque Ele te chamou. Você não tem nada para oferecer para Ele. Quem tem alguma coisa para dar é Ele e a você. Então descansa, porque aquele que Ele chama, aquele que Ele separa, aquele que Ele elege, Ele capacita, Ele desenvolve, Ele dá graça, Ele derrama azeite, Ele derrama unção. Ele te fará um discípulo e uma discípula dEle para esse tempo. Aleluia. Olha o verso número 6, ó glória. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes, que quase afundaram. 9, estou indo para o final aqui. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe pescado. A frustração dá lugar ao espanto e à admiração. A tristeza dá lugar à alegria, e o cansaço dá lugar à euforia e à esperança. O que era inútil e descartado, o barco, em Jesus torna-se útil e imprescindível. Ele estava querendo comunicar aos discípulos o valor que eles tinham e não sabiam, e dar a eles um novo significado. O barco que era de pesca vira púlpito, enquanto que os pescadores de peixe vão se transformar em pescadores de homens. Olha o versículo número 10 e 11. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo. Repita comigo: quando eles chegaram na praia, eles deixaram tudo. Aquela experiência, aquilo que eles viveram, não era para deixá-los naquele lugar, como se Deus estivesse dizendo a eles: eu vim aqui para fazer o seu negócio dar certo. Oh glória, oh glória. É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: eu não vim aqui para fazer o negócio de vocês dar certo. Eu vim aqui para vocês se envolverem nos meus negócios. Eu não estou me envolvendo nos seus negócios. Eu quero que vocês se envolvam nos meus negócios. Porque quando eles saem do barco, eles nem desfrutam dos peixes. A Bíblia diz que quando Pedro caiu em si, irmãos, demorou. Sabe aquela expressão, ficha cair? Olha como que demorou. Tem gente que demora para pegar. Às vezes a palavra está na mente, mas não desceu para o coração. Jesus está operando, a pessoa está desapercebida. Paulo, o apóstolo, tinha escamas nos olhos. A Bíblia diz que quando Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, em Atos 9, como que se escamas dos olhos dele caíram quando Ananias orou por ele. É como que se aquele homem sempre foi alguém que estava cego, só ele não sabia da sua cegueira. Aí Deus precisa deixá-lo 3 dias sem enxergar para dizer a ele: Paulo, você sempre esteve cego, mas nunca soube. Agora eu quero
mostrar a você que essa cegueira está sendo arrancada, removida, para que você consiga enxergar o reino, as promessas, e eu possa apontar para você uma missão, um novo destino, e dar a você significado e significância. Sabe qual que é o maior problema dessa geração? É que nós vivemos uma geração que perdeu o apreço pelas coisas do Senhor, que querem o Senhor nos seus negócios, mas não estão dispostas a viverem para os negócios de Deus. Jesus disse: eu estou ocupado com os negócios do meu Pai. A versão King James do Rei Tiago diz isso: eu estou ocupado com os negócios de papai, eu não posso perder tempo. Eu estou focado nas coisas do Pai. Eu não vim aqui para minha vida dar certo, eu vim aqui para viver uma missão e cumprir um propósito. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós somos tomados por plenitude, alegria, paz. Talvez você está aqui, você já buscou em tantos lugares, em pessoas, plenitude, satisfação, significado, e não encontrou. E o Senhor está dizendo: eu te sentei aí para chamar a sua atenção, Simão, ô Tiago, André, João. Eu quero dizer para você que eu quero dar a você uma nova utilidade. Será útil lá na tua empresa, será útil na tua casa, será útil para os seus amigos, mas eu quero oferecer a você uma nova utilidade. Eu quero oferecer a você um novo propósito, uma nova missão. Aquele barco que só servia para pescar é um símbolo do que eu quero realizar na sua vida, porque na mão do homem só serve para pescar, mas na minha mão serve como altar. O que eu quero fazer na vida de vocês, não é vocês serem o resto da vida pescador de peixe, eu quero que vocês se transformem em pescador de homens. Eu quero que vocês peguem o que está morto e transformem em algo vivo. Você não pegou? Pera aí que eu vou falar de novo, isso é fresquinho do céu. Porque o pescador pesca peixe vivo e depois o peixe... Agora o pescador de homem pesca com homem morto. Que é isso? Alaio calavarácia. Eu quero dar um novo significado. Eu estou todo arrepiado sentindo Deus aqui. Xalobraploquetervacia. Tem um espírito de loucura que está caminhando do teu lado. Deus gritou no meu ouvido, Deus não falou comigo, Deus gritou no meu ouvido agora. O diabo quer deixar você louca numa cama, tomando remédio tarja preta. E Deus falou para mim assim: o diabo está armando até um suicídio, mas diz para ela que o meu anjo está entrando hoje para quebrar, para desfazer. Alaiopropinaracanta Druk delevasse ticalaiocanto que derrébia. Deus falou para mim: eu vou mudar a tua história hoje, só preciso de uma coisa: obediência. Se tu me obedecer hoje, eu mudo a sua história. Porque eu chorava também, porque faz tempo que você está clamando ao céu: Senhor, eu estou cansada de ser usada, eu estou cansada de ser abusada por pessoas, porque todo mundo que passa na tua vida brinca com você, abusa dos seus sentimentos. Você é uma mulher de um coração bom, mas você se distanciou do caminho. O Senhor está dizendo: eu te plantei hoje aqui para te trazer de volta a minha presença. Eu quero mudar a tua história. O diabo não pode te parar, o diabo não pode te vencer. Satanás está gritando lá fora: eu vou matar Alexandre. Deus está falando: não vai. Ai, orai, o treca debadubinominaua, xalaio propitaraganda arábia. Eu estou mudando a tua história hoje, mulher. Eu estou mudando a sua vida hoje. Há uma criança que eu amo e você não vai perdê-la. O diabo está colocando espírito de loucura, mas o anjo está descendo lá agora. O anjo está libertando agora. E quem viver verá a minha promessa se cumprindo na tua vida. A moça está chorando e você não está adorando. Exalta ela aí. Aiô, crebalaci de prominaua. Aleluia. Põe de pé. Aleluia.
O Senhor quer dar significado novo para a tua vida. Aleluia. Fala assim: Senhor, eu quero. Fala: Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta, eu quero viver as promessas do Senhor. Você está disposto, meu irmão? Você está disposta, minha irmã? É só obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É o único passo que Ele quer. É uma única disposição que Ele quer. Chega de lutar na força do teu braço. Chega de lutar na força do teu braço. Você está cansado, você está cansada, você entrou aqui frustrado. A maquiagem pode esconder a tua frustração. A tua aparência pode esconder a tua mágoa, as suas dores. Mas o céu está dizendo: eu te conheço. Eu sei que você estava lavando as redes para abandonar o barco. Ai, ora, ai, alaba, troque, lelelelecia. Ora, ai, trecandorobidaragaia. Sinta a presença de Deus. Chora. Abre o teu coração. Não resista à minha presença, diz o Senhor. Aleluia. 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 Nós te louvamos, Jesus. Baiará, troque levar a combinação. A porta pode vir. Oh, Espírito de Deus. Estou te esperando para fazer. Aleluia. O que tens que fazer. Você pode adorá-lo. Você pode amá-lo agora. Dizer a Ele palavras de Meu adoração. coração aberto já está. Aleluia. Peço, vem encher este lugar. Aleluia. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero sua presença. Você pode declarar isso a Ele. Hoje não vou te pedir nada. Oraia lá, procedere manaracia. Só quero levantar a minha voz pra te dizer A tua graça. que a tua graça já me basta. Ele está liberando a graça dele sobre a tua vida. Há um favor de Deus aqui. Há uma graça de Deus sobre nós. Você pode mergulhar debaixo dessa graça. Há uma chuva de perdão. Ele está dizendo: eu estou lhe perdoando. Eu conheço o teu coração. Eu sei das mazelas que te habitam. Mas eu decidi te escolher. Eu decidi te separar. Alá, trocominácia. Oh glória. Oh glória. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero sua presença. Diga a Ele: a tua presença, Jesus. Entra no meu barco, entra na minha vida, me dá um novo significado, me faz útil na tua presença. Sinta a presença, seja tocado pela presença, seja renovado pela presença. Eu só quero sua presença. Aleluia. Aleluia. Adora, adora. Entra na dimensão do Espírito. Tua graça já me basta.
Eu não quero mais sair. Diga isso a Ele: eu não quero mais. Eu não quero mais Aleluia, Jesus. sair daqui. Eu não quero Aleluia. mais sair daqui. Me deixa morar na tua Aleluia. presença. Eu não quero mais. Você pode dizer isso a Ele: sair daqui. eu não quero mais. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar na tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não. Você pode dizer isso a Ele: hoje eu não vou te pedir nada. é só a presença dEle, ela contém tudo. Só quero Aleluia, nele habita a plenitude de Deus. pra te dizer Alabrote calavaracia. Se você tem a presença, você tem tudo, meu irmão. Se você tem a presença, você tem tudo, minha irmã. Peça a presença do Espírito. Diga a Ele: Senhor, me toca, Senhor, me visita, Senhor, me encha. Aleluia. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero sua Diga isso a Ele. presença. Só ela, só ela, só ela, só ela. Hoje eu não vou Só ela. te pedir nada. Alabrote calabaracia. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Olha como que é interessante, irmãos. Eu encerro aqui. Nós estamos pedindo e clamando a presença dEle, dizendo que nós só queremos ela. Quando nós nos encontramos com a presença, quando a presença é revelada ao nosso coração, nada mais tem valor como tem valor a presença dEle. A presença dEle se sobrepõe sobre todas as outras coisas. Porque no verso de número 11, quando eles voltam, eles de fato e de verdade não deixam a pesca temporariamente por frustração, porque eles acabaram de pescar e pescou muito. A frustração já não existia mais, pelo contrário, ela deu lugar à esperança e euforia. E eles poderiam dizer: o problema não é o mar, porque o mar está para peixe. Só que a presença é tão extraordinária que nem com os 2 barcos cheios de peixe eles podem nos deter. Ei, meu irmão, entrega tudo, se renda. Até quando? Até quando? Se renda aos pés dele. Diga a ele: Senhor, eu entrego tudo. Queridos, eu sei que essa palavra tem nome e endereço, e uma decisão sua pode mudar a tua história, a história dos teus filhos, a tua geração, porque mudou a minha. Hoje eu tenho um filhinho de 4 anos que é crente. Por quê? Porque eu ensino o meu pequenino no caminho que se deve andar. E o motivo pelo qual eu afirmo isso, porque ele tem um pai que é cristão de fato e de verdade. Porque as minhas ações gritam muito mais do que as minhas palavras falam. O que se deu foi que um dia eu decidi verdadeiramente entregar no altar dele tudo. Eu percebi que ele era a fonte de tudo que eu precisava. Colossenses diz que nele
corporalmente habita toda a plenitude de Deus. O significado que a humanidade tanto procura nas ideologias, na filosofia, está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em coisas, em pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão bem resolvidas, estão alinhadas com Deus, estão caminhando ali, apesar dos altos e baixos, estão alinhadas. Agora existem pessoas aqui essa noite que precisam dar um passo de fé. E assim como aqueles 4 discípulos decidiram obedecer a um comando de Deus, o Senhor está gritando ao meu ouvido para que pessoas essa noite decidam entregar tudo aos pés dele essa noite, inclusive a sua frustração, a sua tristeza, o seu cansaço. Sabe por quê? Do céu vem uma palavra sobre a tua vida hoje. É um basta de Deus. É um ponto final para um reinício, para uma nova história. Organizadamente, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui, se você quiser obedecer, se obedeça. E o que Jesus espera de você é que a partir disso que você vai viver nele, Ele possa usar você para outros fins que até agora você não foi usado e usada. Homens te usaram, mulheres te usaram, empresas te usaram, pessoas te usaram, e Jesus está dizendo: agora chegou a minha vez. E você vai perceber que de todos que te tocaram e passaram na sua vida, não há ninguém que possa se comparar ao meu toque, à minha presença. Porque quem foi tocado por Ele, não abandona Ele. Quem um dia recebeu dele, diz como Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Você que quer fazer isso hoje, organizadamente, nós vamos fazer aglomeração, depois você fica no cantinho, Zé. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu sei que há pessoas específicas aqui. Vem aqui, corre, que eu quero orar enquanto a gente adora. Pastor, essa palavra é para mim, ela tem endereço. Sai do seu lugar, vem, corre. Tem medo, vergonha não. Isso, vamos adorar. Labadara suri calabadara dominácia. Deus vai mudar a sua história. A primeira coisa que Deus vai fazer, Deus vai te dar recurso financeiro. Anota o que eu estou te falando. Os próximos 6 meses vai ser um dos melhores meses da sua vida. Chega de depender de pessoas. Deus falou para mim que o problema é que as pessoas que às vezes te ajudam são as mesmas pessoas que jogam na tua cara, que te humilham. Deus falou: eu sou o teu pai. Cadê você? Sai do teu lugar, corre para cá. Pastor, é comigo essa palavra. Eu entrei aqui, eu quero entregar, eu quero colocar no altar, eu quero viver para ser útil para o reino de Deus, para servir o propósito de Deus. Fecha os teus olhos e nós vamos adorar. Se tiver coragem, sai do teu lugar, corre. Corre. Eu sei que tem mais pessoas que precisam dar esse passo de fé. Elebaraço de Crominaracandarábia. Irmãos, isso é espiritual, você não está entendendo. Eu sei que tem gente que acha que isso aqui não tem nada, é espiritual, querido. O que Deus vai desatar aqui na vida de pessoas, você não tem ideia. Porque quando esses homens voltam para o alto mar, o lugar que eles haviam sido frustrados é o lugar que Deus vai dar a eles honra e vai permitir que eles vivam coisas extraordinárias no mesmo lugar. Porque a questão não é o lugar onde eu estou, é com quem eu estou no lugar que eu estou. Eles estavam no mesmo lugar, só que agora quem estava lá com eles era Jesus. Aí os peixes pulam para dentro do barco, porque quando Jesus está com você, aquilo que outrora você não foi capaz de fazer, em Jesus você é capaz. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te Pedir nada,
Derrama o seu azeite Só fresco. quero levantar Derrama o seu óleo novo, Senhor. minha voz Traz pra alegria te e paz. dizer Em nome que a de tua Jesus. graça Toda já frustração, me basta. todo desânimo, Eu só todo quero cansaço, sua dê lugar à paz, à presença. alegria, ao renovo. Hoje Muda a história da tua serva. Meu Deus, em nome de Jesus, contempla a tua obediência. Alar obedere pra propetominar a candarábia. te dizer Que ela sirva para um propósito maior. graça Que ela sirva para um propósito maior do que até aqui, Senhor, ela tem sido usada. quero só Xalaiota pitominácia. Toca nas emoções, nos sentimentos. Coloca no lugar, Senhor. Alaio, preca, lavacia, assim na presença. Seja tocada pela minha presença. Oh! te dizer Oh! que a tua graça já Alaio, pra predominância. eu não Toca no espírito da tua serva agora, Senhor. sair Encha ela de alegria e paz. Renova as suas forças. Opera, Senhor, na vida da tua filha. Xalaiora pra predominância. Receba renovo. Receba alegria. Receba da minha paz. me deixa amor Xaiora, bitarabadará, tua presença. Eu não quero mais sair. Você pode dizer isso? Eu não quero. Eu não. Diga. sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Xalaiora pra Quero sua predominância. presença. Eu sou saúde pra ti. Hoje não vou te pedir. Eu sou força pra ti. nada. A força do guerreiro eu devolvo. Só quero Alegria eu devolvo. minha voz A paz eu pra te devolvo. dizer Eu sou Deus de que a estratégias. tua graça Sou eu que dou as já me vitórias nas basta. batalhas, nas lutas e nas guerras. Eu só quero Não tua presença. precisará pelejar, porque eu pelejarei por vós. Hoje eu não vou te Eu sou Deus pedir que abre portas. nada. Faço com hoje contigo uma Só aliança. quero Coloca no meu altar levantar minha aquilo que falei a ti essa pra te semana. dizer Porque dissestes a mim, Pai, tua graça se tu me abençoares e as portas se abrirem, eu devolverei no teu altar, eu cumprirei o meu voto. E o céu está dizendo, eu lhe honrarei. Tu verás a minha glória, tu verás o meu favor, e todos da tua casa saberão que eu sou Deus vivo. Aleluia! Oh! Xalaioro pitaracandarábia. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu só quero Obrigado, sua Senhor, por esse tempo precioso na tua presença. Obrigado, Jesus. Hoje pela tua eu não palavra. vou te Obrigado pela sua pedir instrução, pela sua orientação. Senhor, que nós Só quero guardemos tudo aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. minha voz Que nós não nos pra te desviemos. dizer Que o Senhor nos faça que a úteis. tua graça Que nós sejamos já servos me úteis, basta. filhos obedientes. Eu só quero Que no lugar da sua frustração, presença. no lugar do cansaço, no lugar do Hoje desânimo, eu não vou possa te habitar a alegria, pedir a esperança. nada. Ó Deus, Só quero conduza-nos levantar a minha em nome voz de Jesus. Você pode pra aplaudir te a Ele. dizer que a tua graça Senta um pouquinho, já 5 minutos. me basta. Sem voz já. Irmãos, nós iniciamos as reformas lá no prédio, deixando você atualizado aqui, um informativo para te atualizar. E na terça-feira agora, nós iniciaremos a nossa campanha de oração e jejum. Serão 21 dias, quantos dias? 21 dias. Essa pulseira aqui, ó, é a pulseira do desafio aqui.
21 dias de oração e jejum, ok? Pastor, dá uma. Amanhã, você indo lá, nós iremos dar a você uma dessas pulseirinhas. Se tiver para todo mundo, eu não sei se nós teremos para todo mundo, mas vá, tá? A partir de terça-feira, então, nós iniciaremos a nossa campanha de oração e de jejum. Como vai funcionar? Nós ficaremos com o prédio aberto das 20 às 23 horas, das 8 horas às 11 horas da noite, todos os dias, ininterruptos, até o término dos 21 dias, que acontecerá no dia 27 desse mês. Pastor, eu preciso ficar às 3 horas orando? Não. A igreja ficará aberta esse tempo, porque você tem esse espaço para você optar nesses 21 dias e ter essa flexibilidade para você conseguir estar conosco nesse tempo, ok? Qual o tempo que você vai ficar conosco lá? Você que vai determinar. Você pode ficar 20 minutos, 30, 1 hora, 2, é contigo. Vai ter dias que você vai poder ficar 1 hora, vai ter dias que você vai ficar lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, fazer oração da fé e embora. Terão alguns alvos de oração, você vai receber esses alvos de oração lá, e juntos nós iremos orar na nave, nas salas, ok? Estarão os irmãos lá fazendo as reformas. O altar, nós estamos ampliando o altar, algumas coisas que precisam serem feitas, elétrica, pintura e etc. Então, você é nosso convocado a estar esses 21 dias conosco, vai edificar muito a tua fé, vai renovar as suas forças, porque peixe nada, pássaro voa e crente. Ora, você já pegou. Então nós iremos orar durante esses 21 dias e jejuar. O jejum fica a seu critério. Você pode fazer um jejum parcial, um jejum total, você pode se abster do café da manhã durante esses 21 dias. Eu sei que vai dar um tremelique por causa do café, mas é de Deus. Você pode entregar no seu horário de almoço o seu jejum, colocando como alvo, objetivo, o avanço, o crescimento da nossa comunidade e a salvação de almas, que é o nosso alvo, o nosso objetivo e os nossos projetos sociais, que eu creio em Deus, que num futuro muito próximo eles se tornarão realidade. Nós impactaremos não somente essa cidade, mas todo esse país. Amém ou não amém, irmãos? Segundo recadinho, nós estamos com a campanha das cadeiras. Já foram compradas, só falta pagar. Amém? Olha que informação boa. São 100 cadeiras que nós compramos, e cada uma dessas cadeiras no valor de R$100. Então você que pode, está dentro das suas condições, por gentileza, abençoa a tua igreja, faz um Pix lá, uma transferência, nos ligue, eu vou até você, oferta, nos ajude. Os gastos são muito elevados, né? Porque o salão, o prédio é um prédio muito maior, né? Então as proporções são maiores também, né? Todo gasto é um gasto mais expressivo, dado o tamanho, né? E a amplitude da obra que nós estamos por realizar ali com os irmãos. A partir de agosto nós já iniciaremos os cultos lá, bem na primeira semaninha de agosto, se tudo correr bem. Eu acredito que ocorrerá, né? Ocorrerá, pode acontecer algum imprevisto, obra a gente sempre sabe que é uma caixinha de surpresas, mas nós esperamos em Deus que nós temos um prazo longo para finalizar essas obras e esses reparos lá no prédio. Em agosto nós teremos a nossa conferência profética, virá um grande profeta de Deus, que nós seremos muito abençoados, né? Muito edificados pela vinda do irmão, e serão 3 dias, depois eu passo a data para os irmãos, que a gente ainda está se organizando quanto a isso, ok? Então esse mês é o último mês que nós estaremos nesse prédio. A partir de agosto nós estaremos no novo prédio, amém? Você está feliz por isso? Obrigado pelos 4 irmãos que deram glória a Deus e aleluia, tá bom? Legal, vai ter 8 pessoas lá no culto. E o culto, a partir de agosto, vai começar às 19 horas. Nós vamos alterar o horário. Ao invés de 18, será às 19 horas e nós teremos um único culto. Por quê? Porque o prédio é grande. Não há necessidade, nesse momento, de nós termos 2 cultos em 2 horários. Nós iríamos estressar o corpo diaconal, toda a nossa liderança, as nossas equipes. Haja visto que nós estamos num momento de adaptação, porque nós não sabemos o que nos espera e nos aguarda um negócio daquela proporção, magnitude e envergadura. Então nós vamos nos organizar primeiro, a hora que o primeiro culto estiver estabelecido, uma quantidade de pessoas expressiva, aí nós abriremos o segundo culto, né, para um outro período. Amém ou não amém, irmãos?
se disponha, porque a casa vai precisar de homens e mulheres que estão dispostos a queimarem por Jesus. A minha oração é que você abandone o barco e os peixes na beira do mar e siga Jesus junto com a gente. Amém ou não amém? Nós vamos voar. O curso do discipulado volta lá com as 12 semanas. Para você que ainda não é líder da igreja, é necessário esse curso. É um dos pré-requisitos para você fazer parte de qualquer ministério da nossa comunidade. Nós temos a última aula que nós daremos, só dando aqui uma satisfação aos irmãos. Amém ou não amém, queridos? Vamos embora, você está abençoado? Vamos embora, então levanta, põe de pé, que eu quero te abençoar. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Deus, por essa noite especial, extraordinária, sobrenatural. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Leva-nos em paz, em segurança. Conceda ao teu povo uma semana poderosa na tua presença, cheia de novidades e de respostas do alto. Nos surpreenda, alegra o nosso coração, Senhor, que no lugar da tristeza, a alegria, Senhor, assuma o protagonismo, e nós glorificaremos o teu nome e exaltaremos a ti. Nós te louvamos por essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Você pode dizer amém? Vai em paz, até quarta-feira, se Deus quiser.